Você é um pouco velho demais para onde estamos indo. Precisamos de alguém que possa inovar. Meu nome é Rick Donnelly. Tenho 62 anos e, até esta manhã, era diretor financeiro da Meridian Manufacturing por 15 anos. Entrei quando éramos um negócio familiar em dificuldade, com 3 fábricas pequenas em Cincinnati. Agora somos uma empresa de capital aberto com 18 unidades no meio-oeste. Ajudei a passar por 2 recessões, uma crise de aquisição e mais política de diretoria do que gostaria de lembrar. Não sou de aparecer. Não fico puxando papo com investidores em festas, mas os números sempre estavam certos, os livros sempre limpos, e nunca perdemos um prazo de entrega enquanto estive lá. Então chegou Travis Mercer, 36 anos, com seus blazers de grife e tênis caros. O conselho trouxe ele como CEO há 3 meses, e ele passou pelos nossos escritórios como um furacão, falando de sinergia, disrupção e realinhar visão. Eu sabia o que vinha assim que marcou nossa primeira reunião a sós. O mercado está mudando, Rick, disse hoje, recostado na minha cadeira, com os pés na minha mesa. Precisamos de alguém que fale a língua das finanças modernas. Não disse nada. Só assenti com a cabeça e dei um aperto de mão contido. Vamos trazer o Zachary Hughes, 29 anos, mente brilhante, acabou de fazer uma palestra TEDx sobre inovação financeira que está viralizando. Entendi. Falei, mantendo a voz firme. Quando será a transição? Travis sorriu, surpreso com minha calma. 2 semanas. Vamos anunciar na próxima reunião do conselho. Arrumei minhas coisas naquela tarde, enquanto todos estavam reunidos para ouvir sobre nosso novo e empolgante rumo. 15 anos nesse escritório, e tudo coube em uma única caixa de papelão. Fotos da família, uma moeda comemorativa do IPO, a pasta de couro que minha esposa Patrícia me deu antes de partir. Saindo, vi Bethany do financeiro segurando as lágrimas perto do elevador. Ela estava comigo desde o primeiro dia. Não se preocupe, falei para ela, faz parte do ciclo. O que não contei foi que passei os últimos 6 meses anotando uma série de transações estranhas que começaram a aparecer logo depois que Travis chegou e aumentaram depois que falou de trazer seu especialista, Zachary. Não planejava vingança, eu só fazia meu trabalho, mantendo os livros certos, mesmo de saída. Cresci trabalhando na loja de ferramentas do meu pai em Covington, Kentucky, do outro lado do rio de Cincinnati. Ele me ensinou que números não mentem, mesmo quando as pessoas mentem. Paguei a faculdade repondo estoque e fechando as contas à noite. Quando me formei, recusei ofertas maiores para ficar por perto, subindo em empresas da região, até que o fundador da Meridian, Harold Phillips, me ligou em 2008. Preciso de alguém para manter a gente de pé nessa recessão, disse ele. Alguém que durma tranquilo quando os livros fecham certinho. Por 10 anos, eu e Harold fizemos a Meridian crescer com firmeza. Quando ele se aposentou, a transição foi tranquila. A nova CEO, Diana Wright, respeitou o sistema que criamos. Às vezes discordávamos, mas ela ouvia. Crescemos devagar, sem ousadias, só negócios sólidos e contas certas. Depois Diana se aposentou, e o conselho quis energia nova. Entra Travis Mercer, com MBA em Harvard e passagem por startup do Vale do Silício, que tinha mais fama do que lucro. O primeiro sinal de alerta veio na 2ª semana. Ele ignorou o processo de compras para contratar um consultor de marketing, colega de faculdade dele, pagando 4 vezes mais que o normal. Quando questionei, ele sorriu. Agora pensamos grande, Rick. As velhas regras não servem mais. O segundo sinal foi quando mudou a estrutura e fez a área financeira passar pelo novo diretor de inovação antes de chegar nele. O terceiro foi ouvir ele dizer ao telefone que nossos livros usavam métodos antigos demais e precisavam de soluções criativas. Comecei a olhar com mais atenção. Pequenas irregularidades surgiram. Contratos com fornecedores difíceis de checar. Taxas de consultoria sem resultado. Mudanças no orçamento sem assinatura dos chefes de área. Taxas de consultoria sem resultado.
Mudanças no orçamento sem assinatura dos chefes de área. Meu time também percebeu. Kevin, da auditoria interna, passou um dia enquanto eu revisava os relatórios do trimestre. Tem algo errado no controle do novo investimento em tecnologia. Falou baixo. Os números não batem. Documenta tudo. Falei. Só mantém factual. Patrícia diria para eu bater de frente. Falar na reunião do conselho. Sair com barulho. Mas o câncer levou ela 3 anos atrás. E sem a força dela, fiquei mais calmo, mais paciente. Então, em vez de confronto, fiz registros detalhados. Baixei as transações estranhas. Cruzei os dados. Tudo mantendo a mesma calma nas reuniões, mesmo quando Travis trazia mais gente dele e afastava os meus. Não era paranoia. O padrão era claro demais. Algo maior estava acontecendo, centrado nesse tal especialista, Zachary Hughes. Minha última reunião de conselho durou exatos 22 minutos. Não falaram dos meus 15 anos de trabalho. Sem discurso de agradecimento. Sem placa ou relógio. Só uma linha na pauta. Atualização da transição do CFO. Travis falou das novas ideias fiscais enquanto fiquei calado no canto da mesa. O presidente, William Foster, nem conseguiu olhar nos meus olhos. Ele estava no conselho quando Harold me contratou. Agora só concordava com a cabeça, enquanto Travis dizia que Zachary Hughes ia revolucionar nossa gestão do capital. Eu esperava pelo menos um reconhecimento de William. Um sinal do que construímos juntos. Mas a reunião passou rápido para o próximo assunto. O novo prédio que Travis queria no centro. Quando todos saíram, William parou rápido ao meu lado. Você foi um grande valor, Rick, disse ele, dando um tapinha meio sem jeito no meu ombro. Boa sorte. Um valor. Como se eu fosse uma máquina que perdeu o valor com o tempo. Voltei para meu escritório. Agora, escritório do Zachary. Para pegar minha caixa. Pela parede de vidro, vi o Travis mostrando tudo para ele, apontando para os gráficos na parede como se fossem pinturas antigas. Bethany me esperava na porta, segurando um envelope. O pessoal da contabilidade fez uma vaquinha, disse ela, para um jantar de despedida de verdade. Agradeci, sabendo que não usaria. Antes de sair, perguntei. Bethany, quando começaram a chegar aquelas notas da Vertex Solutions? Ela pensou um pouco. Fevereiro, acho. Logo depois que o Sr. Mercer falou da tal transformação digital. Fevereiro. 2 semanas antes de Travis comentar sobre trazer o Zachary. Naquela noite em casa, espalhei toda a minha papelada na mesa de jantar. 6 meses de transações estranhas, notas fiscais de serviços que não foram feitos, taxas de consultoria no exterior sem documentos fiscais, e o mais claro, fornecedores de fachada que levavam até uma holding chamada Alpine Innovations, aberta só 3 dias antes do Travis ser anunciado como CEO. O padrão agora estava claro. Travis não trouxe o Zachary porque eu era antigo. Trouxe porque eles tinham um esquema, desviando dinheiro da empresa por empresas falsas e consultorias, escondendo tudo em custos digitais difíceis de questionar hoje em dia. Precisavam me tirar porque eu perguntava demais, porque eu ficava de olho nos detalhes. Recostei na cadeira, olhando as provas espalhadas na mesa. Pela primeira vez desde que Patrícia se foi, senti algo além da rotina vazia do dia a dia. Não era raiva, era algo mais frio, mais calmo. Abri meu laptop e comecei a organizar tudo direitinho. Cruzamentos, datas, rastros de contas. Não ia confrontar o Travis. Não ia chamar reunião urgente, nem ir para a imprensa. Não era meu jeito. Eu faria o que sempre fiz. Deixar os números contarem a história. Mas dessa vez, faria isso com as pessoas certas ouvindo. Uma semana depois que saí, resolvi ligar direto para o William Foster. Apesar da despedida fria, ele sempre foi justo. Merecia saber antes que piorasse. Liguei para o escritório e deixei recado com a assistente. Queria falar de umas questões financeiras dos meus últimos dias. Nada urgente, mas importante. Ele ligou no dia seguinte, com a voz cautelosa. Rick,
Bom falar com você. O Travis disse que talvez você ligasse. Meu estômago gelou. Disse? Sim. Falou que você estava com dificuldade de se adaptar. Falou que você tinha dúvidas sobre os novos sistemas, mas que o Zachary já resolveu. William, tem irregularidades que começaram antes do Zachary chegar. Coisas graves. Silêncio do outro lado. Depois, olha, Rick, sei que é difícil. 15 anos é muito tempo, mas o conselho confia totalmente na visão do Travis, e o Zachary já melhorou processos que você mesmo tinha criticado. Mas não é. Preciso atender outra ligação. Talvez a gente converse na festa de fim de ano. Ouvi dizer que você ainda está na lista de convidados. Bem generoso da parte do Travis, considerando o quê? Quis perguntar, mas ele já tinha desligado. No dia seguinte, recebi um e-mail do jurídico da Meridian. O tom era educado, mas a mensagem era clara. Qualquer acusação sem provas fortes podia ser difamação. E me lembraram do meu contrato de confidencialidade. Estavam se protegendo. Alguém, claro que o Travis, já tinha previsto que eu podia notar as falhas e envenenou tudo antes. Resolvi tentar outro caminho. Kevin, da auditoria interna, trabalhou comigo 8 anos. Se alguém viu algo, foi ele. Encontramos num restaurante longe da empresa. Kevin parecia nervoso, sempre olhando para os lados. Me promoveram, ele disse antes de eu perguntar qualquer coisa. Novo cargo, aumento. Agora respondo direto pro Zachary. Parabéns. Falei, tentando manter o tom calmo. E como tá sendo? Kevin encarou o café. Mudaram todos os sistemas internos. Novo software, novos processos. Zachary diz que é mais moderno. E é. Ele levantou o olhar, com o rosto tenso. Rick, não posso. Me fizeram assinar mais documentos. Estão de olho em todo mundo que trabalhou perto de você. Entendi. Estão dizendo coisas, Rick, sobre o motivo de você ter saído. Que coisas? Kevin baixou a voz. Que você não aceitava mudanças. Que você errou nos últimos relatórios e o Zachary corrigiu. Alguns até falam de problemas éticos. Apertei tanto a caneca de café que achei que ia quebrar. Não bastava me tirar. Queriam acabar com meu nome para cobrir as pegadas deles. Preciso ir. Kevin falou, deixando dinheiro na mesa. Tenho hipoteca e gêmeos indo para a faculdade. Não posso. Tá tudo bem. Falei, forçando um sorriso. Cuida da sua família, Kevin. Quando ele saiu apressado, fiquei ali, sozinho, pensando em tudo. Minhas opções estavam acabando. O conselho não ouviria. Meu antigo time estava com medo ou fora da empresa. E agora ainda sujavam meu nome, dificultando que eu denunciasse sem parecer amargurado. Achavam que tinham me prendido, mas esqueceram de um detalhe. Eu ainda tinha acesso ao servidor de auditoria. Nos últimos dias, enquanto achavam que eu só esvaziava minha sala, criei uma conta de emergência, algo comum em trocas de sistema e que ninguém checou. Não duraria para sempre, mas podia bastar. Naquela noite, usei meu acesso de emergência para entrar no servidor da Meridian. Eu sabia que cedo ou tarde, eles iam achar e apagar a conta, então trabalhei rápido, seguindo os rastros de dinheiro que já tinha visto. O que encontrei fez minhas suspeitas parecerem bobas perto da verdade. Alpine Innovations não era só uma holding. Era o centro de uma rede de empresas de fachada, todas ligadas por transações confusas para esconder a conexão. Algumas existiam desde antes do Travis entrar na Meridian, mostrando que não era roubo por acaso, era algo planejado. Quanto mais eu buscava, mais clara ficava a imagem. Travis não foi contratado apesar do currículo fraco. Ele foi colocado lá. A antiga empresa dele, a startup do Vale do Silício que tinha mais fama que lucro, foi financiada pelo mesmo grupo de investidores que ganhou 3 cadeiras no conselho da Meridian, incluindo a cadeira ocupada pelo sobrinho do William Foster, o Jacob, que entrou 6 meses atrás. Não era só um diretor roubando a empresa, era um ataque organizado contra a Meridian, um desmonte lento disfarçado de modernização. Baixei tudo o que consegui achar, organizando direitinho. Quando o dia amanheceu,
Eu já tinha rastreado mais de 12 milhões de dólares desviados de vários setores, usando contratos falsos, acordos inflados e taxas de consultoria fantasmas. Cansado, fiz café e sentei na varanda, vendo o sol nascer sobre o rio Ohio. Eu e a Patrícia compramos essa casa pela vista. A água acalma sua mente que pensa demais, ela dizia. Agora deixei o rio organizar meus pensamentos. Minha primeira ideia, de avisar o conselho em silêncio, era ingênua. Isso ia além do Travis e do Zachary. Alguns conselheiros provavelmente estavam juntos no plano, por isso quiseram tanto trocar a Diana por alguém de fora quando ela se aposentou. Eu precisava agir melhor, com estratégia. Passei a manhã ligando os pontos entre membros do conselho, pessoas do passado do Travis e as empresas de fachada. À tarde, identifiquei 3 conselheiros que pareciam não saber de nada. Elaine Morrison, ex-diretora de fábrica que entrou no conselho depois que se aposentou de uma concorrente, David Patel, que representa o fundo de pensão dos funcionários, e Anthony Wilson, o membro mais velho, que fala pouco, mas nunca falta a uma votação. Descobri também algo que não tinha visto. Zachary Hughes trabalhou na Vertex Solutions, uma das empresas de fachada, 3 anos atrás. O nome dele estava escondido nos documentos de abertura como sócio fundador, mas sumiu dos materiais públicos antes dele entrar na Meridian. Enquanto eu juntava tudo isso, meu telefone tocou. O número era privado, mas atendi mesmo assim. "É o Richard Donnelly?" perguntou uma voz de mulher. "Sim, sou eu. Meu nome é Vanessa Taylor. Sou do setor de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários." Meu coração quase parou. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades financeiras na Meridian, envolvendo a nova diretoria. As informações dizem que o senhor pode ter algo a contar. Falei com cuidado. Eu saí do cargo de CFO faz pouco, depois de 15 anos. Sim, sabemos. O senhor aceitaria conversar informalmente sobre transações dos últimos 6 meses? Quem mais sabe que está me ligando? Perguntei. Ninguém fora da minha equipe direta. É só uma apuração inicial, ainda não é investigação oficial. Pensei nas opções. Ir direto na CVM tornaria tudo público rápido. As ações da Meridian iam despencar. Milhares de funcionários como Bethany e Kevin podiam perder muito se a empresa quebrasse por causa de um escândalo. Mas alguém já tinha avisado a CVM. O tempo estava correndo. "Vou precisar de um tempo", falei por fim. "Tempo para quê, Sr. Donnelly?" "Para ter certeza de fazer isso certo. Me dei 3 dias para agir. Primeiro, precisava garantir que as provas não seriam apagadas. Copiei toda a documentação para lugares seguros e criei sistemas de envio automático. Se eu não digitasse um código a cada 48 horas, tudo seria enviado direto para a CVM, para o Ministério da Justiça e para 3 jornalistas sérios que eu respeitava. Depois, escrevi e-mails com cuidado para os 3 conselheiros que eu achava que não estavam no esquema: Elaine, David e Anthony. Não acusei ninguém direto. Falei sobre padrões estranhos que notei antes de sair e coloquei provas suficientes para despertar dúvida sem exagerar. Programei o envio automático desses e-mails para dali a 2 dias. A parte mais difícil veio depois. Falei com a Bethany e combinei um café. Ela aceitou na hora. "Estão acabando com todo o nosso setor", contou ela, falando bem baixinho. "Zachary disse que vamos centralizar as finanças, mas metade da equipe recebeu aviso de transferência e a outra metade está sendo avaliada. Até você?" Ela balançou a cabeça, segurando as lágrimas. 22 anos na Meridian, e de repente me dizem que meu cargo virou excesso. Tenho 6 semanas para achar outra função dentro da empresa ou... Esperei ela se recompor. "Bethany, você lembra daquele protocolo de auditoria que criamos depois da aquisição da Jackson? Aquele com o caminho de verificação separado?" Ela franziu a testa, até que entendeu. A trilha paralela de auditoria. Aquela que copia automaticamente todas as transações acima de $50 mil para o servidor seguro. Ainda está funcionando. Pelo que sei, isso está gravado direto no sistema.
O time do Zachary só poderia desligar se soubesse exatamente onde fica. Assenti, sentindo um alívio enorme. E quem tem acesso a esses registros agora? Só a equipe sênior de auditoria. E acho que o Zachary também, já que é CFO. E o backup? Ainda vai para Iron Mountain no primeiro dia de cada mês? Ela pensou um pouco. Vai sim. É automático. O backup de outubro foi enviado semana passada. Perfeito. Mesmo que Travis e Zachary descobrissem o que eu estava fazendo e tentassem mexer nos registros, os originais já estariam salvos fora dali. Bethany, vou te pedir algo importante, e você pode dizer não sem problema. Empurrei um envelope lacrado pela mesa. Dentro tem uma carta formal, explicando preocupações financeiras que, como gerente sênior de contabilidade, você tem obrigação de mandar para a auditoria interna. Cita só informações que você realmente teria acesso no seu cargo. Se enviar isso, eles não podem te demitir sem ativar leis de proteção ao denunciante. A mão dela tremeu ao pegar o envelope. É por isso que estão querendo me mandar embora? Porque eu podia ver essas coisas? Provavelmente. E se eu entregar isso, cria um registro oficial que não podem ignorar. Obriga a auditoria interna a investigar as mesmas transações que documentei em outros lugares. Bethany respirou fundo. Quando? Amanhã de manhã seria perfeito. No caminho para casa, fiz mais 2 paradas. Primeiro num cartório, onde assinei e reconheci firma de um depoimento detalhado sobre tudo que descobri. Depois, no escritório do meu advogado, onde deixei instruções seladas para serem abertas se algo me acontecesse. À noite, recebi uma mensagem do Kevin. Z fazendo várias perguntas sobre protocolos antigos de auditoria. Parece nervoso. Se cuida. Eles estavam percebendo o erro. Estavam tão ocupados em me tirar que esqueceram o que eu já podia ter deixado preparado. As peças estavam no lugar. Agora era esperar. 6 semanas depois que saí, tudo explodiu ao mesmo tempo. A auditoria interna aberta pela denúncia da Bethany chegou na mesa do Zachary no mesmo dia que meus e-mails detalhados chegaram aos 3 conselheiros que não estavam envolvidos. Antes do almoço, Elaine Morrison chamou uma reunião de emergência, usando o cargo dela no comitê de auditoria. Eu não estava lá, mas a Bethany me mandava mensagens durante o dia. Reunião do conselho começou às 2. Travis está pálido. Z foi levado para uma sala com o pessoal jurídico. Auditores externos chegaram, ficaram com a sala principal. À noite, a notícia vazou dentro da empresa. A Meridian estava sob investigação por irregularidades financeiras. Todos os diretores que tinham entrado com o Travis foram afastados até terminar a auditoria. Desliguei o telefone e fui caminhar devagar pelo rio, vendo as luzes de Cincinnati aparecerem enquanto escurecia. Pela primeira vez em meses, senti os ombros relaxarem. Na manhã seguinte, tinha 3 chamadas não atendidas. William Foster, Travis e Jacob Foster. Não atendi. Atendi, sim, uma ligação do Anthony Wilson, nosso conselheiro mais antigo. 15 anos com os livros certos, disse ele com a voz cansada. Sem escândalos, sem balanços refeitos, sem perder prazos. Eu devia ter falado quando te tiraram. Você está falando agora, Anthony. É o que importa. O conselho me colocou como presidente interino enquanto resolvemos isso. William e Jacob pediram demissão, junto com mais 2. Travis e Zachary foram demitidos por justa causa. Fiquei em silêncio. Queremos que você volte, Rick. Só por um tempo, para ajudar na auditoria e manter as coisas firmes. Olhei um barco subindo o rio Ohio, lento e firme. Vou ajudar na investigação. Falei por fim, mas não volto de vez. Posso perguntar por quê? Porque a Meridian precisa de alguém que saiba inovar. Respondi com um leve sorriso. Eu sou meio antigo demais. 3 meses depois, eu estava sentado no meu novo deck em Asheville, na Carolina do Norte, vendo o sol sumir atrás das montanhas Blue Ridge. Minha cabana não era grande, só 2 quartos e um escritório, mas a vista compensava. A investigação na Meridian
Achou exatamente o que eu pensava. Um esquema para tirar dinheiro usando contratos falsos e custos inventados. Travis, Zachary e vários conselheiros agora respondiam a processos federais por fraude e desvio. Passei 6 semanas ajudando os auditores a desvendar tudo. Depois arrumei minha casa de Cincinnati e fui para as montanhas que eu e Patrícia sempre sonhamos em morar. O valor que a Meridian pagou pelo meu trabalho de consultoria foi bom. Deu para comprar a cabana sem dívida e ainda sobrou. Deixei claro para eles: nada de entrevistas, sem holofotes, sem grande retorno. Não era meu jeito. Meu celular vibrou com uma mensagem da Bethany. Consegui a promoção para diretora de contabilidade. O novo CEO quer reconstruir tudo direito. Sorri e respondi: merece muito, e nunca esquece da trilha paralela. Meu advogado tinha ligado ontem dizendo que a CVM ia encerrar o caso contra a Meridian, depois que a empresa aceitou mudar regras e pagar multas sem punir acionistas nem funcionários comuns. O resultado certo. Enquanto a noite chegava nas montanhas, abri a pasta de couro que Patrícia me deu anos atrás. Dentro, a última foto juntos no lago, no verão antes da doença. Você estava certa. Falei olhando para ela sorrindo. Eu devia ter parado mais para ver paisagens assim. Amanhã vou dirigir até a cidade para encontrar o diretor de uma ONG local que precisa de ajuda nas contas. Nada de brilho, só contabilidade honesta para quem faz um trabalho importante. Alguns chamam isso de antigo. Eu chamo de ter caráter.